dia eu estava refletindo por que o Brasil não tem nenhum prêmio Nobel, né? A Argentina tem, o Chile tem, Sim. Venezuela, Colômbia e muitos países do mundo, Estados Unidos, México. mais de 300, México e assim por diante. E nós não temos prêmio Nobel. Por quê? Exatamente essa pergunta, numa oportunidade que eu tive num jantar em Estocolmo, eu vi que, de repente, eu tinha na minha frente 3 membros do comitê que indica os prêmios Nobel. E aí fiz essa pergunta para eles. Eles não responderam imediatamente, não, porque acho que ficaram meio embaraçados. Mas eu acho que depois de umas doses de vodka, coisa desse tipo, um deles falou assim, vou responder a sua pergunta. Vocês, brasileiros, são destruidores de heróis. Olha, nossa, foi uma coisa, hein? Foi uma pancada no estômago. Nossa. Né? Aí eu falei, por quê? Ele falou, todos os candidatos brasileiros que apareceram, contrariamente a dos outros países, em particular Estados Unidos, quando aparece um candidato brasileiro, todo mundo joga pedra do Brasil. Não tem apoio da população. Parece que um brasileiro desconfia do outro ou tem ciúme do outro, sei lá o que acontece. Une source d'inspiration pour tous les artistes. Voler, c'est tout ce que j'ai. Ce Brésilien qui croit qu'il peut donner des ordres aux Français. The name of Santos Dumont will go down in history. O senhor é um herói. Santos Dumont foi uma figura ímpar, gigantesca, talvez o grande gênio brasileiro e, com certeza, o primeiro de projeção internacional e pai da aviação. Essa história é a história de um cara que realizou um dos sonhos mais antigos da humanidade. Quando o ser humano percebeu o pássaro voando, ele teve o desejo de voar. Il est fou. Complètement fou. Pour qu'il se prend, ce Brésilien? Je lui avais dit. Je lui avais dit. Petit Santos, le grand inventeur du petit Brésil. Bravo! Bravo! Às vezes eu penso que brasileiros se subestimam. Quer dizer, não têm a noção exata do poder que têm. Nós, portugueses, também temos um pouco isso. Quer dizer, nós também temos um pouco um pessimismo. Mas nós somos um país mais velho, mais envelhecido. Agora, um país jovem, o jovem, por natureza, é otimista. Velhinho é mais pessimista. E há aí um tropismo de alguns países que contagiaram outros. Eu admito que possa ter havido aí um contágio nosso mau no Brasil. Nem tudo é bom no que contagiamos no Brasil. Há coisas más. E essa é uma má, porque é um país jovem, com recursos naturais únicos, tem de cuidar deles, com peso no mundo, culturalmente muito forte, muito forte, estrategicamente muito forte, economicamente com um potencial incrível, e, portanto, não há razão para o Brasil dos BRIC, ser daqueles que têm, em termos de juventude, mais juventude. É mais jovem relativamente do que, por exemplo, a Federação Russa. É tão jovem ou mais do que a África do Sul. E, portanto, não sei com a China como é, porque a China é muito jovem também, mas o Brasil, nos BRIC, tem uma posição invejável em termos de futuro. Telefone sem fio, raio laser, televisão e o rádio tiveram a marca registrada de um brasileiro. Marconi foi aquele que fez uma rede de comunicação mundial transmitindo através das ondas eletromagnéticas sinais de telegrafia.
onde as pessoas conversavam, mas ainda sem ouvirem a voz uns dos outros. E Roberto Landel de Moura, ao final, ao apagar das luzes dos anos 1800 e início dos 1900, foi a primeira pessoa comprovadamente no mundo que transmitiu a voz humana sem o uso de fios. Uma réplica do aparelho usado na primeira transmissão de voz à distância sem fio está no Memorial Landel de Moura, em Porto Alegre. A primeira vez que eu ouvi falar do Padre Landel foi numa aula na Faculdade de Jornalismo da Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP, que o professor era um chileno, Júlio Zapata, e ele que surpreendeu todo mundo dizendo que vocês aprenderam que o Marconi foi o inventor do rádio, mas não foi um brasileiro, foi um padre. Então aquela história, assim, além de ter me surpreendido, me impactou muito, né, pela injustiça cometida com esse sacerdote. E foi aí que eu comecei a pesquisar, incentivado também por esse professor, porque ele, em todo momento da aula, ele dizia que essa história não está completa, mais coisas vão surgir com o decorrer do tempo. Existe um livro, apenas um livro a respeito, que era do Hernani Fornari. E foi aí que eu comecei a pesquisar, em 76, e não parei até hoje. No início do século XX, o padre Roberto Landel de Moura colocou o Brasil entre as grandes potências da ciência. Mas a genialidade não foi suficiente para ele deixar de ser um ilustre desconhecido. O padre Roberto Landel de Moura deveria estar 100 anos-luz à frente da sua época, porque ele foi um gênio. Ele descobriu várias outras coisas. O rádio foi um dos inventos do padre. Em 1913, Landel cria o termo televisão e descreve o conceito do novo veículo de comunicação. Ele foi longe, né? Foi longe em muitas áreas, principalmente nessa área de telecomunicações. Foi longe demais. E morreu muito cedo, com tanta coisa por fazer. O Brasil, como dizia o Sérgio Buarque de Holanda, quer dizer, tem uma enorme dificuldade em acertar as contas com o passado. É isso. Esses complexos nós temos que ir quebrando, né? E quebrando aos poucos, porque nós precisamos entender o Brasil com a genialidade dos seus inventores. Esse livro aqui italiano, do Piccola Scatola, é um livro sobre o rádio, que foi escrito por uma jornalista italiana, Laura De Luca, e por um sacerdote, membro do Vaticano, Walter Lobina. E aqui está dito claramente, né, que na patente do Marconi falta um elemento fundamental que estava presente na invenção do brasileiro, a transmissão da voz. Ou seja, de alguma maneira a Itália reconhece que que cabe ao Brasil esse pioneirismo, né, da invenção do rádio, que cabe ao padre Landel.